Sejam bem-vindos aí para mais um podcast da Wiggles, do marketing ao lucro. E hoje nós vamos trazer mais um tema relevante. Mas antes de falar do tema, estou aqui com meu grande amigo e sócio, João Gabriel. Fala, João, como é que você tá? E aí, Vitor, tudo bem? Vamos falar com os empresários hoje aí. Exatamente, cenário novo, hein, João? Cenário novo. Até ficamos mais bonitos. Com certeza. Ajudou, muito bom. João, hoje o nosso tema será como vender produtos e serviços usando o tráfego pago. Tenho certeza aí que muita gente, muitos empresários têm essa dúvida, empresários inclusive que já investem há um tempo em tráfego pago, às vezes não sabe se está no caminho certo ou não, e alguns que gostariam de investir ou já tiveram experiências frustrantes, né? A gente ouve isso o dia todo, nós vamos falar um pouco sobre isso. Lembrando que o nosso podcast é para você, empresário, que quer aumentar seu faturamento, previsibilidade e lucro. Nós vamos te ensinar a vender mais e vender melhor. João, vamos falar sobre esse tema? Vamos lá, Vitor, vamos lá. Vitor, os empresários eu ouço muito, né, de amigos empresários, falam, já gastei um monte de tráfego pago, não tive o resultado que eu esperei. Na sua opinião, assim, tráfego pago funciona mesmo ou não? Legal, muito boa essa pergunta. Tem gente que até hoje se pergunta, né? Será que funciona ou não funciona? Mas sim, funciona, senão as empresas não estariam investindo milhões. Inclusive, João, não tenho dado específico, mas se eu não me engano, uma das empresas hoje que mais investem em anúncios no Brasil é o Banco Itaú. Puxa vida. Então, se realmente aí não funcionasse, eu acho que o Banco do Itaú, o pessoal, os marqueteiros lá não investiriam milhões. Então, sim, funciona muito. A gente tem vários cases aí de sucesso de empresários também dentro da consultoria, outras pessoas e empresas. Basta você dar um Google aí, você vai encontrar muita gente que sim tem retorno. O problema, João, está na paciência, né? Sim, Do o empresário empresário. está impaciente, anda ansioso ultimamente, né? Exatamente. E também a falta de estratégia. A gente percebe que muito é a falta de estratégia. Simplesmente eu vou colocar o dinheiro lá, eu vou deixar na mão de alguém e por aí vai. E a gente sabe que não é bem assim. Tem todo um trabalho que tem que ser feito, tem toda uma estratégia que tem que ser construída. Mas se ela for construída, sim, dá certo. Até porque se não desse certo, as ações aí da Meta, né, Facebook, isso aí não estariam disparando sempre, sempre com lucro e sempre fazendo acontecer. As redes sociais são gratuitas, né, Vitor? A gente pode anunciar gratuitamente, as pessoas têm um certo alcance, mas qual a diferença entre um tráfego orgânico e um tráfego pago? Legal, muito boa essa pergunta. Inclusive, tem muita gente que tem dúvida até hoje. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu posto no Instagram e eu não vendo. Mas ela esquece de olhar qual que é o alcance dessa publicação. Às vezes foi mínimo, entregou para 5, 10% dos seguidores totais ali que ela tem. Mas eu publiquei o meu produto no Stories. Mas eu publiquei falando do meu serviço no Stories. Eu também não vendi. Aí você vai pegar, tudo é um grande funil, né? Você vai pegar 50 pessoas viram. De 50 ninguém te mandou mensagem, né? Fora que tem o seguinte, né, João? Pensa comigo. Você gasta um tempão produzindo um bom conteúdo, como esse que a gente está produzindo aqui, e aí você vai publicar lá organicamente, sem pagar, esperando que vai viralizar, né? Esperando que não, agora vai, esse vídeo aqui vai dar bom, e na verdade não dá bom, né? E aí você perdeu toda a energia fazendo ali, e você fala, não vou fazer mais, isso aqui não é para mim. E aí você vê o seu concorrente ali fazendo, você fala, por que para ele funciona e para mim não? Estratégia. Estratégia, exatamente. Então, tráfego orgânico é você simplesmente postar e deixar lá. Deixa, como diz assim, né? O Deus do Instagram entrega os meus posts. Não funciona. Né? Não funciona. E outra, se você não está pagando, você é o produto. Se você está pagando, investindo, você é o cliente da empresa. Meta, né? Que é dona do Facebook e Instagram. Agora, se você não está investindo, você é o produto. Estão te usando ali como massa de manobra para fazer anúncio para você. Tanto que eu tenho certeza aí que só hoje, João, quantos anúncios você deve ter consumido? Você nem lembra, não dá nem para contar, né? Não dá. Milhares. Então, o tráfego pago é isso, é você pegar aquele público, aquela publicação, aquele vídeo, enfim, e você falar, eu quero que entregue para essa galera aqui. Essa galera é meu público ideal, meu cliente ideal, eu quero que entregue para essa galera. Então, entrega, eu vou te pagar aqui X reais por dia, entrega para esse pessoal aqui, que é exatamente esse pessoal que precisa ver o meu conteúdo. E funciona demais. Então, essa é a diferença, resumidamente falando aí. Eu vejo muitos amigos assim que não conseguem diferenciar a questão por ter um negócio local e a pessoa tem um custo de ter um negócio local. É aluguel, energia, funcionário. Você tem um custo para manter, onde as pessoas vão passar todo dia e ver o seu ponto físico. E quando você vai para a internet, esse custo que você gastaria com esse custo físico de aluguel, você pode gastar com anúncio para atingir pessoas de outras cidades, de outras localizações. Né? Então, ter essa mentalidade de que é preciso gastar, ter essa constância para gastar com tráfego pago. Porque através da estratégia você consegue atingir
mais pessoas. Exatamente, Então, uma boa analogia, um aluguel na internet. um aluguel, não é um Exatamente. custo de aluguel. É o custo de aluguel na internet. E aí quando você olha, né, o mais interessante é, quando você paga aluguel numa rua específica, vamos supor que você tem uma loja de roupa feminina. Passa homens também, né? Sim. E o homem não é o teu público ideal, é a mulher. Já na internet você consegue fazer anúncios só para as mulheres. Então, além de ser um aluguel, você escolhe muito bem, né, para quem que você está entregando esse conteúdo. E isso é maravilhoso. E é por isso que a gente fala que vale muito a pena. Inclusive, todas as empresas, principalmente os pequenos negócios, deveriam ter uma verba fixa. Não deveria nem estar perguntando se vale a pena. Não, eu vou colocar aqui R$ 1.000, o que der, né? A gente está falando do que dá. Pegar uma verba, uma pequena verba, nem que seja R$ 10 por dia, R$ 20 por dia, você não vai ficar ultra conhecido, mas você vai começar a ficar mais conhecido, sua empresa vai começar a ter mais visibilidade. Porque, como você falou, é um aluguel na internet, só que é um aluguel na internet que você entrega para as pessoas que precisam ver aquele conteúdo. Nem todo mundo precisa ver aquele conteúdo. Sim, aquele cliente que vai comprar o teu produto ou serviço. Às vezes a pessoa tem um site, Vitor, e não tem muita visita no site. As pessoas acreditam que só criar um site, os clientes vão aparecer lá do nada, vão direcionar. E não é. Um site é como um ponto físico dentro da floresta amazônica. Ninguém sabe que você existe. Então, através dos anúncios, tráfego pago, você consegue direcionar os clientes para o seu catálogo, para o seu site. E ter essa mentalidade de saber investir nisso para atrair o cliente certo, através de segmentação, tráfego pago. O que você me fala disso daí? Exatamente. O que eu mais vejo, inclusive, às vezes a gente atende nas reuniões de venda, nos diagnósticos comerciais aí que a gente faz, você vai conversar com o empresário e fala, não, porque agora eu estou com um site, e qual que é a cabeça? Eu vou montar o site. Olha só que genial, né? Eu vou montar o site. Eu vou colocar os meus produtos lá. Eu vou acordar no outro dia e vai ter saído venda. Então, assim, não funciona assim. E aí, às vezes o cara gasta uma nota no site, ele cria uma esperança de que aquilo vai acontecer e dá errado. Porque ele esquece do fator motivador, que é as pessoas. O que é tráfego? Não é um tráfego de pessoas, é um fluxo de pessoas lá dentro. E um site é como se fosse uma loja. Se não tem ninguém, ninguém vai comprar. Se tem 10 pessoas lá dentro, né? Então, muito boa a sua colocação, João. Gostei, gostei. E fala aí, Vitor, qual a melhor ferramenta para anunciar hoje? Facebook, Instagram, Google, YouTube? O que você fala para o empresário que tem essa dúvida? Assim, qual que é o melhor hoje para... Legal. João, a gente percebe que muitos empresários entendem como se fosse uma concorrência, né? Não, se eu estou colocando em Google, eu não vou colocar no Meta, né? Que seria Facebook e Sim. Instagram. Quando eu falar Meta, é sempre Facebook e Instagram, né? Então, tem essa ideia de que um é concorrente do outro. Na verdade, não é. Se você pegar, o Google é uma mídia de pesquisa. Então, você não vai colocar uma borracharia no Instagram. Fazer anúncio. Quer trocar o seu pneu? Não, você está lá em São Paulo, borracharia perto de mim. Vai aparecer o telefone do cara e você vai ligar, vem aqui me acudir porque deu problema aqui, precisa trocar o pneu, ou alguma coisa nesse sentido. Então, toda empresa que ela atua como uma busca, por exemplo, uma autoescola, ou uma empresa nesse segmento, nesse sentido, ela vai fazer mais sentido no Google, tá? Google, mídia de pesquisa. Outras empresas aí que trabalham com desejo, como a Lumifer, no qual você é proprietário, inclusive, ela vai se dar muito melhor nas redes sociais ali da Meta, Facebook e Instagram. Porque aí você gera desejo naquele público. Mas não impede também de você estar no Google. Sim. Né? Você tem uma empresa de móveis de alumínio. Então, se a pessoa pesquisar móveis de alumínio, vai aparecer Tem que você. tá lá. Você tem que estar lá. Só que ao mesmo tempo, talvez ela vai para o Instagram. Então, está acontecendo uma migração que a pessoa pesquisa, viu lá. Por isso que uma trabalha junto com a outra. Porque a pessoa pesquisou no Google, viu o nome da loja, a Lumifer. Aí vai lá no Instagram. Aí pesquisa. Nossa, gostei. Ela vai... não tem site. Ponto. Vai perdendo pontos, né? Sim. Aí mandou mensagem, o vendedor demorou para responder, já perde ponto. Então, tudo tem que estar organizado. O Google tem que estar organizado para que quando ela chega, ela vai para o Instagram, porque quando ela vá para o WhatsApp, que também é uma rede social, não deixa de ser, é um canal mais direto de vendas, o vendedor, ou já tem uma IA, que a gente vai falar sobre isso, ou um chatbot, alguma coisa, para respondê-la rápido. Então, aí você cria todo o ecossistema. Mas, em geral, é isso. Empresas que vendem, que tem problemas, né? Você tem um problema específico, dor nas costas, você não vai digitar isso no Instagram. Mas também não impede de um profissional que trabalha com dor nas costas fazer um anúncio no Instagram. Você vai com dor nas costas, ele faz um anúncio para o pessoal mais velho, e muita gente também que tem dor nas costas vai ter. Mas, em geral, é você olhar isso. É mais pesquisa ou ela é mais gerar o nível de consciência, gerar vontade? O ideal é que você esteja nos dois, pelo menos no Google, que seja no Google Meu Negócio gratuito, tá? Sim. Pelo menos você está bem ranqueado ali, tudo configurado, já é muito bem visto.
Eu percebo, Vitor, no nosso negócio, que é a Lumifer, móveis de alumínio, que assim, essa questão de gerar desejo. A gente tem que estar em todos os lugares, que são pontos de contato. Eu tenho que estar onde o meu cliente está, seja no Google, seja no Facebook, Instagram. Mas como são móveis de valor agregado, a pessoa não compra sozinha, não clica num botão e fala, quero comprar essa mesa, porque são personalizados. A pessoa quer falar com o atendente. Então, nesse caso, a gente investe mais nessa parte de desejo. A pessoa se sentir com aquele imóvel na casa dela, para gerar aquela vontade de ter aquilo. Aí a pessoa vai criando um nível de consciência até que ela entre em contato com a gente. Seja um formulário, seja um link que direciona ela para o WhatsApp. Aí sim ela é atendida por uma vendedora para conduzi-lo, para convidar a pessoa ou para vir até a loja ou o vendedor ir até a casa do cliente fazer esse atendimento. A gente faz os dois caminhos, sempre dá opção para o cliente. Mas para produtos de valor agregado, não é um botão e comprar, que nem compra um celular ou um produto eletrônico. Precisa criar esse relacionamento. Exato, mas até mesmo, João, um produto de ticket baixo, muitas das vezes, Sim. se o cara tem na conta um comercial, porque veja bem, a gente ensina empresários, a gente ajuda e implementa processos comerciais. O que é o processo comercial que a gente trabalha? É o marketing, o comercial e o relacionamento com o cliente. Então, um tripé. Então, o marketing é para quê? Para aquele cara que não me conhece, eu gero demanda, né? O GDQ, né? Gerador de demanda qualificada que chega para o meu comercial. Foi o que você falou aí. Tem que ter um vendedor na ponta. O meu comercial tem que fazer o papel de pelo menos converter. Né? Converteu, ele vai para o RC. O que é o RC? O relacionamento do cliente. Ele vai manter o relacionamento vendendo outros produtos e serviços para a gente poder ganhar no LTV. Tem mais lucro, porque é muito mais lucrativo vender para quem já está na base de clientes do que para um cliente novo. Porque o meu CAC, né, o meu custo pela venda é zero aqui. Eu pego o telefone e ligo, ô fulano, tudo bem? Ah, já é cliente meu, eu vendo novamente para ele. Né? Então, claro, tem todo um processo para fazer isso. E é interessante o que você está falando, porque até para vender para um cliente novo, um produto de ticket baixo, o tráfego não vende. O tráfego é um pedaço do marketing como departamento, né? E dentro do marketing, a gente gosta de falar que tem o GDQ, né? Que é o gerador de demanda qualificada. Então, o que é isso? É desde um conteúdo bem feito, uma comunicação bem posicionada, a um tráfego bem posicionado, que direciona para um cliente bem posicionado, que tem a ver com o seu cliente ideal. Tudo isso junto, né? Para chegar lá no comercial e vender. Só que não é o tráfego que vende. A não ser aí se tiver, né, afiliados, um infoproduto de valor baixo. Sim, sim. Mas mesmo assim, até esses tipos de venda, João, tá passando pelo WhatsApp. Sim. Por quê? O cara imagina, poxa, se eu faço um tráfego direto, né, mandando para uma página de vendas, de checkout, para o cara passar o cartão e ele fazer o processo de compras, eu tenho uma conversão. Mas se eu pegar e jogar isso para o WhatsApp, eu aumento minha conversão, porque eu consigo quebrar a objeção do cliente, eu consigo entender, às vezes o cliente não quer aquele produto, eu tenho um outro que pode suprir, às vezes eu tenho um produto que é melhor do que aquele que ele está buscando, já aumenta o ticket médio. Então, até os produtos hoje de valores menores, você está passando pelo WhatsApp quanto processo de vendas. Então, olha que interessante. É uma mudança que está acontecendo. E até hoje ainda tem empresários aí que acham que não, o meu tráfego não está vendendo. Mas o teu tráfego vai vender mesmo. Não vai, de jeito nenhum. Ele, no máximo, o papel que ele tem que fazer é gerar essa demanda qualificada. Não só o tráfego sozinho, né? Todo o processo de marketing em si. Né? Que aí também tem que ver se ele está certo ou não, né? Que é um outro assunto também. Ô, Vitor, vamos falar de indicadores. Quando a pessoa anuncia, ela tem indicadores. Quais são os indicadores que o empresário precisa ver para saber se o investimento em tráfego está valendo a pena ou não, se ele deve aumentar, investir? Quais são os indicadores que ajudam, né, nessa tomada de decisão? Legal. Existem vários indicadores, muita gente, eu já vi inclusive agência de tráfego. Agência de tráfego mandar relatórios assim gigantescos para o empresário que não entende nada, olha aquele relatório e fala, eu acho que está indo bem. Vai se perguntar para ele o que tem no relatório, ele não sabe. Ele não sabe interpretar aquelas informações. Então, tem gente que manda relatório de alcance. Suas postagens alcançaram. Olha, você está fazendo um trabalho de branding para ser visto, né? Legal, pode até ver, mas se o teu intuito aí é gerar vendas, é gerar uma oportunidade para converter essa oportunidade, aí o que você tem que analisar? Isso depende de cada caso, né? Óbvio. Sim. Mas o que você tem que analisar sempre, sempre, sempre é os leads. A quantidade de leads que chegam enquanto você está investindo. Para você ter um principal indicador que é o CPL. O que é o CPL? O custo por lead. Então, eu investi R$1.000,
chegaram 100 leads. Logo, meu CPL foi de R$10. R$10 por lead. E aí, isso é uma métrica interessantíssima, porque aí você começa a entender o teu funil de vendas. O que é o funil de vendas? Agora com esse 100, você vendeu para quantos? Eu vendi para 50. Entendeu? Então, você teve uma conversão de 50%. Mas e os outros 50? Será que você atendeu e não conseguiu atender? O vendedor falou que falou, mas não falou, o cara não respondeu mais. E aí tem um monte de problemas que começam a entrar no comercial. Veja como o pessoal fala de tráfego pago, mas ele é só uma pontinha do iceberg. O problema mesmo, João, o grosso do problema, como se diz aí, está no comercial. Porque na hora que chega essa demanda, se você não tiver um atendimento rápido, vai dar errado. Se não tiver script, um vendedor vai dar errado. Se você não tiver uma boa oferta, não saber explicar, vai dar errado. Se não tiver um timing de pegar e ligar para esse cara, vai dar errado. Pensa, João, você está lá navegando na internet. E aí você vê ali um anúncio. Sobre emagrecimento. Aí você fala assim, nossa, essa nutricionista está falando o que eu preciso ouvir, né? Só que eu vou clicar aqui para mandar uma mensagem. Aí o cara clica na mensagem na sexta-feira de noite. Ele tá lá deitadão, acabou de comer um sanduíche grandão, tomou um monte de Coca-Cola, cerveja, enfim. Aí ele clicou, arrependido. Aí beleza, ele não foi respondido nem por uma IA, nem por um chatbot, por nada. Beleza. Passou 2 horas, ele começa, pensar que é só cortar Coca-Cola, né? Começa a cortar Coca-Cola, já fica bem. Aí chega no sábado, no domingo, ele começa a pensar. Um churrasco. Ele fala, mas só hoje. Aí ele fala assim, acho que se é só comer saudável, fazer uma caminhada já melhora. Aí chega na segunda-feira, ou até mesmo no domingo, ele fala, quer saber? A vida é uma só. Eu vou beber e comer o que eu quero e acabou. Chega na segunda-feira, a nutricionista lá manda mensagem, olá, eu vi que você entrou em contato. 3 dias depois. 3 dias depois. O que você acha que vai acontecer? O cara, para não dar um atestado de louco, ele vai fazer assim, fica quietinho, não vou responder mais. E é o que acontece. Então você vê que o lead time, né, que é a velocidade de você responder esse lead, ela é fundamental. Vendas é emoção, né? Às vezes você perde o calor da emoção. Exatamente. E por que eu estou falando isso da pergunta que você falou de indicadores? Porque uma coisa é ligada à outra. Não adianta ficar só, legal, eu tive 100 leads, mas eu tive tantas vendas. Então você tem que olhar o lead, você tem que olhar a taxa de atendimento. Se você de 100 leads, você conseguiu falar com todo mundo? Não. Olha, tem que ter pelo menos uns 80%. Você pelo menos falar com 80%. E aí tem várias coisas, o pessoal não faz follow-up, não tenta, manda uma mensagem, o cara não respondeu, já não manda mais, não liga, tem medo de ligar. Parece que ligação agora virou um bicho de 7 cabeças, né? Tem medo de ligar. Eu vou incomodar. Né? Tem medo de mandar mensagem, não tem uma IA na ponta, não tem um chatbot, alguma coisa para responder rápido, para fazer já uma pré-qualificação. Então, essa é uma métrica, CPL, a quantidade de leads. Outra métrica interessantíssima, que se você tiver um processo de marketing faz sentido, é você olhar o lead qualificado. Porque, beleza, o custo por lead e o total de leads. Mas depois tem o total de leads qualificados. Porque se a gente está falando que o papel do marketing é gerar uma demanda de pessoas querendo seu produto, seu serviço qualificado, como é que você vai medir isso? Então, vamos supor que a gente coloque lá um formulário ou umas rápidas perguntas do tipo, qual que é o seu valor de faturamento? Para a gente entender nas soluções que a gente tem aqui, se a gente consegue te ajudar. João, se a pergunta for essa, e a gente tem um limite que a gente só atende pessoas que faturam, empresas que faturam acima de 50k, se eu recebo 10 e as 10 estão acima ou igual a 50k, 100% de qualificação. Agora, não, metade. Então, eu estou falando de 50% de qualificação. Eu tenho que olhar isso. Por isso que o tráfego tem que estar ligado com o processo de marketing para saber quem que é o cliente ideal. Sim. E senão, como é que eu vou falar para o meu gestor de tráfego que o lead está desqualificado? Ele vai pôr a culpa na vendedora, a vendedora vai pôr a culpa nele, que o lead é ruim. E fica essa queda de braço, né? Fica essa queda de braço. Colocando culpa no outro. Exatamente. Por isso que muito empresário fala, chegou muito lead, mas lead fraco e tal. Precisa ver onde está o problema. Exatamente. Falta de estratégia. Então, simplificando, João, essas são as métricas. É legal olhar alcance? É legal olhar engajamento? Mas lead, se você precisa de lead, de pessoas chegando aí no teu WhatsApp para você vender ou para você gerar orçamento, CPL, né? Ou seja, primeiro, quantidade de investimento, quantos leads geraram, aí você vai fazer um cálculo, vai mostrar o custo por lead, depois quantidade de leads qualificados, depois a CPL qualificados, né? Ou seja, eu paguei R$10 por lead, mas quanto por lead qualificado? 50? Legal, porque você tem que balizar isso daí dentro do teu processo para saber, eu invisto mais para fechar mais, está fechando a conta,
Então, até para quem não gosta aí de matemática, vai ter que gostar nessa parte. Porque se você não tem essa dinâmica, você não sabe se o trabalho de tráfego está sendo bem feito. Não basta só alcance, a não ser que você já é um grande player aí na cidade, você só quer fazer barulho. Aí, beleza, você vai ficar olhando métricas de alcance, impressões, tá? E a também não sei que você está começando o negócio agora. Aí você precisa mesmo de muito alcance. Mas, em geral, é lead qualificado, custo por lead qualificado. São as ferramentas iniciais. E, claro, isso daí vai dar todo o suporte para você calcular o ROAS, né? Que é o retorno sobre investimento em anúncio, que é, na verdade, o principal. Por isso que o empresário tem que contratar uma boa agência de marketing, para traduzir isso para ele. Exato. Para ele saber, o empresário, quanto eu estou investindo e o quanto eu estou tendo de retorno desse investimento. Aí tem um problema também, viu, João? Sim. Que às vezes tem muita agência amadora, tem um profissional aí, um player, um grande player, não vou citar nomes, que ele forma outros profissionais. Uhum. Então é um curso que, não, venha ser gestor de tráfego, ganhe de 5, 10, 15, 30k por mês, ganhe 100k por mês com a sua agência de tráfego. E aí formou muita gente que essas pessoas não entendem de negócio. Os famosos meninos do marketing, menino do tráfego. Os meninos do tráfego. O menininho, o sobrinho do tráfego. Sobrinho do tráfego. Então, geralmente é um jovem, né, que fez um curso, ou nem fez o curso, foi no YouTube, fez o curso pela metade, aprendeu lá porque é simples, na ferramenta de anúncio, a criar campanha e tal, e aí ele começa a cobrar barato. E esse cara daqui a pouco começa a falar que ele tem agência também. Sim. E aí, às vezes, esse cara também nem sabe isso direito, para poder ensinar para o empresário. E também tem agências que também são um pouco vou falar que é a palavra que eu queria falar, mas não estou falando mal de agências, mas amadoras, isso, acho que você simplificou. E você precisa, o empresário tem que entender isso. Eu acho que o erro está aí, o empresário delega isso na mão de outra pessoa. Não é que ele delega, ele delarga, né? Ó, cuida aí, que eu vou cobrar o resultado. Como é que você vai cobrar o resultado daquilo que você não sabe? Então, primeiro você tem que entender. O que é CPL? Ah, custo por lead. O que é lead? É um contato. Ah, entendi. O que é lead qualificado? Ah, eu tenho que criar um critério de qualificação para ver se passa. Entendi. O que é isso? Ah, entendi. Agora eu sei cobrar. Aí esse cara pode até contratar um menino do tráfego, que ele sabe cobrar. Sim. Aí ele paga mais barato no menino do tráfego e consegue ter um resultado, tanto quanto se fosse uma agência. Claro, a gente recomenda, se tiver uma estrutura, contratar uma agência que é multiprofissionais, mas nem todas as agências de tráfego também entregam bons resultados. O que a gente mais vejo é o empresário reclamar de agência. Eu tenho inúmero, poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre. Nem me fala. Você teve experiências com isso também. E agências. Então, eu acredito que está no empresário entender o processo. Aí depois ele vê se ele vai. E se ele quiser montar interno? A gente tem vários cases, inclusive. A Móvel Pronto teve 43 vezes de ROAS, cara, 43, um retorno absurdo. Cada R$1 investido em mídia retornou 43. Então, assim, isso aconteceu com um profissional interno. Uma pessoa interna rodando os anúncios e a gente dando suporte. Então, o melhor é o caminho ter alguém interno. Aí depois você vai galgando. Mas mesmo tendo alguém interno, você tem que entender. Entender dessas siglas, coisas assim. Sim, sim. Com certeza. Muito bom. Ô, João, tem uma pergunta para te fazer aqui. Vamos lá. Muita gente fala assim, então investir em marketing, investir em anúncio, investir em tráfego é só o lead, mas também tem o tempo, né, da pessoa. Com certeza. Poderia falar sobre isso? Imagina um dentista. Por mais que ele seja ativo nas redes sociais, o tempo dele é atendendo clientes. O objetivo dele é ser dentista. E muitas vezes ele não tem o tempo possível para criar esse tipo de conteúdo, de estar engajado. Ele não é um influenciador digital, uma Virgínia, né, mais famosa. Talvez para ter tempo para ficar criando conteúdo, criar stories, reels toda hora. Ele precisa atender. E muitas vezes, como ele consegue utilizar o tráfego pago a seu favor? Quando ele investe em tráfego pago, ele está comprando tempo. Entendeu? Então, o tempo que ele estaria criando conteúdo, ele paga para uma rede social, para um gestor de tráfego, para divulgar o trabalho dele. 24 horas por dia, lógico que tem os melhores horários, mas aí você coloca para o tráfego pago alcançar o maior número de pessoas, para conseguir lotar a agenda dele. Sempre. Então, tempo é dinheiro no tráfego pago. Você investe em tráfego, você está ganhando, comprando dinheiro, comprando tempo. E da velocidade também, né? Você quer testar um negócio, Sim. você testa no orgânico, é muito lento. Demora, você testa menos de no 10%. É rápido, né? Para fazer testes AB, né? Para saber qual anúncio converte mais, tem que investir em tráfego. Legal. Mesmo que o mínimo, né? Que é $1 o anúncio, mas pelo menos você está testando. Exatamente. Interessante que você falou que tem muita gente que gasta tanto tempo
para produzir um conteúdo, e às vezes o cara consegue, como você falou, um dentista, ele consegue produzir um conteúdo por semana. Ele não consegue ficar igual a Virgínia o tempo todo ali, produzindo um monte de conteúdo, engajando. Olha aqui o prato de arroz que eu tô comendo, olha aqui a festa que eu vim. Ele não tem esse tempo. Sim. E aí, como você falou, nesse tempo ele está tendo que atender, ele está tendo que conversar com a funcionária, com a secretária, ele tem que falar com os fornecedores, tem que apagar incêndio o dia todo. Uma estratégia que eu utilizei, Vitor, que deu muito certo, eu contratei influenciadores digital para divulgar o meu produto. O que eu percebia? Elas publicavam, né, nos stories, nos reels, mas tinha aquela duração de um dia, o stories. Era um bom conteúdo. O que eu comecei a fazer? Contratar elas, né, pedir autorização para usar a imagem dela para investir em tráfego. Então eu conseguia replicar aquele conteúdo para um alcance maior de pessoas, que não era apenas os seguidores delas, entendeu? E alcançar pessoas onde eu queria atender, segmentando o meu público. Legal. Então é legal isso aí, você usar a imagem de uma pessoa que é autoridade, uma influencer conhecida na sua cidade, para alcançar, conseguir mais clientes. Isso como é possível? Através do tráfego pago. Exato. Ela postou lá no Stories, 24 horas só. Você vai lá, faz o download, junta aqui sem um vídeo Exato. E faz o anúncio, é 24 horas rodando, né? Todos Sim. os dias enquanto você quiser. Com certeza. E é legal isso, João, assim, o pessoal gasta tempo para fazer um conteúdo, aí o conteúdo não distribui, a hora que ele vai perceber, ele esqueceu de investir em anúncio, ele perdeu tempo, perdeu dinheiro, e aí ele poderia colocar um vídeo, eu consigo produzir um vídeo por semana. Poxa, se você coloca anúncio, esse vídeo vai ficar rodando 24 horas. Enquanto você está dormindo, inclusive, você está dormindo, o vídeo está lá aparecendo para pessoas, que são as pessoas ideais. Então hoje, quem investe em tráfego é louco. Que é isso. O empresário tem que ter essa visão, com certeza. E uma das coisas que eu converso com empresários, quando ele investe em tráfego pago, o pessoal fala muito assim, chegou muito curioso, que é às vezes o lead desqualificado, mas nem sempre é um lead desqualificado. Como está a estrutura dele depois que ele recebe esse lead? Eu vejo, por exemplo, uma vendedora minha de loja, ela consegue atender de 20 a 30 clientes pelo WhatsApp por dia, certo? Então não adianta eu qualificar, trazer mais do que 30 clientes para ela atender no dia, que ela não vai dar conta de atender. E aí deixa para atender no dia seguinte. No dia seguinte, às vezes já é tarde, o cliente já pensou bem, já pesquisou em outro concorrente, eu posso perder. Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma nova era, que é das inteligências artificiais a favor desse processo comercial, para fazer uma qualificação melhor do lead. Então, hoje existem agentes de inteligência artificial que conversa com o cliente pelo WhatsApp e o cliente não sabe se é uma pessoa ou se é uma máquina que está conversando com ele. O que eu consigo com isso? Eu posso trazer quantos leads eu quiser, que essa máquina, que esse robozinho vai atender quantos for necessário. E aí ele consegue qualificar se o cliente é um cliente de compra ou se é realmente um curioso. E dessa forma você consegue trazer melhores clientes. Aí sim você passa para um vendedor, uma pessoa para dar continuidade, que é o closer, né, que a gente chama de fechador. Então, usar essa inteligência artificial como um SDR, para qualificar esse cliente. E aí você consegue investir mais em tráfego, consegue trazer mais pessoas. Porque o número de pessoas que um robô consegue atender é ilimitado. Total. E isso dá. E você sabe que o robô vai fazer aquilo, né? Vai fazer aquilo que você treinar ele. Você treinar ele. Às vezes um humano tem falhas, né? E ele não segue o processo. Não segue. Então, olha, você tem que fazer essas perguntas. O cara fica com medo de fazer. Mas ele vai incomodar. Aí a pessoa não faz, então você não tem um critério. Será que qualificou, não qualificou? É curioso, não é? Aí, na questão que você falou interessantíssima também, não adianta eu lotar de leads, aí o que acontece? A vendedora fala assim, é tudo curioso. Ela vai jogar pro marketing, né? E o marketing, não, é a tua vendedora que não sabe vender. Exato. Aí daqui a pouco fica uma briga entre marketing comercial que não deveria existir, que é a união dos dois. Só que por causa disso, da falta de estruturação, da falta de processo, é por isso que a gente fala, hoje em dia, se você pegar um menino do tráfego aí, o menino do tráfego, ele acha que tudo se resolve com o tráfego. Ele não sabe, por exemplo, se você acabou de falar de IA, que vai qualificar, que vai responder rápido, que tem que ter... Ele não sabe, então tudo ele acha que se resolve com o tráfego. Você tá... Não, peraí, que eu tenho um remédio, tráfego pago, é só você clicar, fazer a campanha e tal, e não é. A maioria das vendas, inclusive, sai para programa de indicação, vender mais para a própria base de clientes. Sim. É muito mais lucrativo, tem muito mais dinheiro ali.
compensa, essa operação comercial é muito mais lucrativa. Que dentro do nosso processo comercial que a gente implementa nas empresas é o RC, que é o relacionamento com o cliente. Né? Pegar a base de clientes e fazer relacionamento, cuidando daqueles clientes, né? Sendo um farmer aí, não fazendeiro, cuidando desses clientes, cuidando, fazendo eles comprarem de novo e a tickets cada vez maiores. Porque você não tem um custo da venda, você não precisa investir em tráfego, o cliente já está na tua base. E aí, quando você vai para o menino do tráfego, ele acha que tudo se resolve em tráfego. Aí o empresário que, né, enfim, só fica buscando isso, ele vai ficar preso aí nessa questão de tráfego pago, achando que o mundo é só isso, ele vai ter problemas aí de rasgar dinheiro. Mas essa questão da IA, ela vai resolver muito, João, essa velocidade de atendimento, que é o lead time que a gente falou no começo. E isso, dentro do processo como um todo, é surreal o resultado. É surreal, muito bom mesmo. Você falou uma coisa aí, João, sobre lead qualificado ou desqualificado, né? Tem um termo aí que... Vou explicar um pouco desse termo para o pessoal, que é o lead frio, né? Ou o público frio e o público quente. Sim. Já ouviu esse termo? Já. Dá para confundir ou não dá? Tá. Tem um empresário que não sabe disso. Não sabe disso. Acho que é tudo igual. Acha que é tudo igual. Então, qual que é a diferença? O público frio é aquela pessoa que nunca ouviu falar de você, nunca ouviu falar sobre a sua empresa. Ele nem tem contato com você nas redes sociais. A maioria dos gestores de tráfego por aí, e agências de tráfego também fazem o quê? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lotar esse cliente de leads. Para ele ter uma falsa sensação de que está recebendo um monte de gente, querendo saber sobre o serviço dele. Sim. Mas, no final das contas, não é isso que vai fazer sentido. Não é um monte de gente estar chegando. É a pessoa na temperatura certa. Às vezes o cara pode ser qualificado, mas na temperatura errada. Você pode ser um cara qualificado para comprar um produto high ticket, um produto de valor maior, só que você está ali, não sei, você não sabe se você confia muito na empresa, então você para de responder o meu vendedor, por exemplo. Então o que adianta? Você tem a qualificação, mas você não tem a temperatura. O marketing, a gente costuma brincar que é um micro-ondas, né? Além de ele gerar demanda qualificada, tem que ser um micro-ondas ali dentro. Ele vai esquentando para quando chegar no comercial, essas coisas diminuírem. Atendimento aumentar, porque a pessoa te conhece. O cara não ter tanta objeção porque ele conhece a empresa. Então isso não é só tráfego pago. Né? É todo um contexto que tem que estar envolvido. É o processo e o tráfego pago está lá dentro, né? Movimentando esse processo. É uma ferramenta, na verdade. E aí, o termo público frio, tem muitos, hoje, profissionais, João, que investem direto em público frio. O cara pega um videozinho lá, coloca para público frio, fala, tá chegando o lead. E aí eu vou te perguntar, qual que é a diferença de 5 mil curiosos e 50 curiosos? Nenhum, tudo curioso. É tudo curioso. Então, assim, como é que eu aumento o nível de desejo dele querer comprar? Poxa, eu tenho que fazer um trabalho de transformar esse público frio em público quente, né? E esse termo público quente é o quê? O famoso remarketing, né? E que é o remarketing. A pessoa nunca te viu, ela assiste um vídeo seu. Assiste um vídeo até o final, ou ela curtiu algum conteúdo seu, ela visitou o seu perfil, ela começou a te seguir nas redes sociais. Ela teve uma interação com você. Agora ela não é mais fria, ela já sabe quem você é, ela sabe que você existe. Aí você, com o poder do tráfego pago, aí é interessante, o tráfego pago, a maior ferramenta, na verdade, do tráfego pago é essa, é o remarketing. Você pega essa galera, você coloca imagina, você coloca uma mira laser nessa pessoa que assistiu o teu vídeo. Ela pode até ter não seguido você. Ela não seguiu você, mas ela assistiu o teu vídeo. Você distribui outros conteúdos para ela. Para quê? Para esquentar a vontade dela comprar. Então hoje, você está assistindo aí só você visitar o meu perfil, você vai começar a receber, a gente vai falar dos nossos perfis aqui depois, você vai começar a receber depoimentos de clientes, resultados de clientes, porque eu quero que a pessoa que visite o meu perfil, que engaje comigo nos 60 dias, comece a receber resultados dos nossos clientes. Tem uma estrutura de tráfego montada para isso. As pessoas que interagiram há 180 dias, João, eu vou mandando os melhores conteúdos, recortes desse podcast, inclusive, para elas verem e continuarem conectadas comigo. Porque eu vou esquentando, dado o momento, abriu a agenda, agora eu vou fazer algum diagnóstico comercial. Eu abro a agenda e é para essa galera que eu vou fazer anúncio, que é o famoso público quente. Já teve um contato, já sabe um pouco sobre mim, viu algum depoimento de cliente, viu algum resultado de cliente. Entendeu? Então, essa é a diferença. Público frio nunca te viu, você vai ter que mostrar aí, não mostrar teu produto, mas talvez fazer uma comunicação que envolva ele para te conhecer, e aí você segue jogando outros conteúdos ali para que você aqueça ele, para que em um dado momento você abra aí a agenda para atendê-lo, aí depende de cada empresa. Então essa seria a diferença base dos dois. E os agentes de IA hoje já estão fazendo agendamento.
Olha que Imagina legal. uma clínica de estética que você tem aí uma secretária virtual que vai conversar com esse cliente, vai tirar todas as dúvidas dela. Esse cliente não sabe que é um robô porque a linguagem é uma linguagem natural Total. e aí ela faz o próprio agendamento. A hora que o empresário acordar na manhã seguinte, ele já está com a agenda cheia porque esse agente de IA já fez os atendimentos para todos os clientes interessados e agendou todo mundo automaticamente. E um É detalhe uma nova era. é que nossa empresa está oferecendo isso daí. Exatamente. Nossa empresa vai estar oferecendo aí muito no Bom, futuro breve. Já estão aí, né? Já estamos criando os oferecendo nossos primeiros os agentes. nossos primeiros agentes para fazer justamente isso, qualificar esses leads, fazer esse agendamento. E aí você não vai escutar mais a vendedora, né? Ah, só tem curioso. Robozinho nem reclama. Exatamente. Não Robô tira reclama. férias, Não trabalha tem- 24 horas por tem dia, 13º 7 terceiro? dias, 13º. Reação trabalhista E não. também. Muito bom, muito bom. Funciona demais. E fora a escala, né? Fora a escala, que Fora é a escala. importantíssimo. Isso é legal. Varia, sim, o investimento de tráfego, ele é uma constância, assim, ou tem períodos que ele fica mais caro? É uma matemática exata? Como funciona? Legal, esse negócio de matemática exata já até me dá até medo disso daí. Às vezes, João, você vai ver que um tipo de cliente, mesmo que uma clínica de estética, dentro de uma cidade específica ele vai funcionar de um jeito e outra de outro. A gente tem uma cliente mesmo que ela está batendo os primeiros 100K, né, até nós vamos gravar o depoimento aí com ela, e na cidade de Monte Alto, ela conseguiu fazer muito bem isso. Já na cidade de São Paulo, a gente está tendo um desafio maior. Por quê? Cidade maior, tem a questão da confiança e tudo mais, então a gente está tendo que gastar um pouco mais lá. Mas em geral, tá? Você tem que sim ter constância e vai oscilar investimentos de um lugar para o outro. Mas em épocas do ano, sim, principalmente épocas do ano como o Dia das Mães, Black Friday, a gente está gravando agora em novembro, né? Nas vésperas aí da Black Friday. Black Friday encarece o tráfego e Natal também. Por quê? Você tem mais gente investindo, então o custo do leilão sobe lá em cima. Logo, R$ 10 por dia que você estava investindo, R$ 100 por dia que você estava investindo, diminui a capacidade de alcance, porque tem mais gente investindo pelo mesmo público. Então você acaba encarecendo um pouco mais o tráfego. Entendi. E o que acontece sim, se não tiver constância nos anúncios, assim? Perde tudo que foi feito? Como é que funciona? Isso é legal, João. O pessoal acha que a gente às vezes fala por falar, mas se você começou a investir em anúncio e parou, você perdeu tudo que você fez. O que você não perde? As pessoas te conheceram. Sim. Mas quando a gente fala o que você perde tudo, eu vou tentar fazer uma analogia. Imagina que do público frio e público quente que a gente estava falando. Imagina que o público frio são peixes que estão ali no seu açude, eles não estão ainda, eles estão lá em outro lugar. Aí você vai e traz esses peixes para o seu açude privado, que é a sua audiência, seu público quente, ok? Então tá trazendo o público frio, peixe aqui, colocando no teu açude. Colocando. Se você abandona esse açude, o que vai acontecer com os peixes? Claro, o peixe em si vai morrer, mas as pessoas não vão, ela simplesmente vai sumir essa audiência. Por quê? Você perdeu a conexão, você perdeu todo o trabalho que foi feito ali. Então, se eu posso fazer remarketing, se eu posso criar um público e falar, olha, eu quero as pessoas que interagiram comigo nos últimos 60 dias, 90 dias, são os meus peixes que estão aqui, se eu parar de fazer anúncio, com o tempo eu vou perder isso. Elas nem vão lembrar mais quem é, porque aí o tempo vai passando, elas vão ver outros profissionais, outras coisas. Então, sim, você vai perder tudo. Então, tem que ter constância. Se for para começar, bom, se for não, já deveria todo mundo ter começado, né? Porque, como a gente falou, quem investe em tráfego é louco, precisa falar isso, tem que ser sincero. Tem que ser o mínimo ali, né? Então, se você não ter constância, você vai perder tudo que você fez, infelizmente. O melhor momento para ter começado então era ontem. Segundo melhor momento é hoje. Exatamente. E outra coisa, cada vez mais o tráfego vai ficar mais caro. Sim. Você vai poder investir lá o seu $1 por dia, Sim. ou seus R$ 1.000 por mês, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. Mas cada vez mais com a entrada de outras empresas fazendo isso, o lead vai ficar mais caro. Por isso que a nossa empresa, o Eagles, ela é especialista em processo comercial. Para o cara ter lucro, mesmo com o lead subindo. Com as táticas, que não vale a pena a gente comentar aqui agora, o tema é outro, mas é por isso que você tem que ter processo comercial. Porque cada vez o lead vai ficando mais caro. Então, sim, comece urgentemente, pelo amor de Deus. Começa logo. E para reduzir esse preço, esse custo do lead, né, do investimento, qual que é uma quantidade ideal de anúncios que a pessoa pode fazer no tráfego pago? Os criativos, Os né? criativos. Legal, legal. Muita gente acha que gravou um vídeo, coloca lá para rodar. Ah, o vídeo, não tá vindo mais lead. O que acontece? Às vezes vai dar criativo fadigado, que é o nome técnico, né? Ah, ele rodou muito, já não tá convertendo mais como antes. Tem uma empresa, não me recordo o nome, mas foi um dos eventos aí de tráfego, um dos maiores do Brasil, inclusive,
que essa empresa falou assim que eles pegaram um anúncio, mediante a centenas lá que eles tinham, viram que aquilo lá deu certo, eles gravaram mais 29 variações daquele mesmo anúncio e colocaram as 29 para rodar. Claro, eles investem uma quantidade aí, milhões por mês, mas você que investe pouco, você empresário que está investindo pouco ou está ali numa média de 1.000, 2, 3, 5 mil reais por mês, pelo menos, aí, se for um criativo de vendas, jogando para o WhatsApp, para um agendamento, dependendo do que você faz, pelo menos uns 3. Tem que seja 2 para ter um comparativo. Qual que está sendo melhor? Mas acima de 2 é melhor, mas nunca deixe um só. Porque pelo menos 2 você está vendo qual que está pagando menos por mensagem. Né? Qual que é o CPL menor. Que vale a pena investir mais. Exato, aí você pausa aquele e deixa aquele outro, e depois você grava outras variações daquele mesmo vídeo. As mesmas coisas que você falou, o mesmo talvez cenário, enfim, coisas nesse sentido. Você falou, opa, esse aqui tá dando mais certo, é nesse que eu vou colocar o dinheiro. Muito bom, João, entregamos o ouro aqui, hein? Mais uma vez. Mais uma vez entregamos o ouro. Para quem não conhece, como é que está o seu Instagram, João? Hoje o pessoal pode me seguir, é João Cosentino. Meu sobrenome Cosentino com Z. Com Z, muito bom. Arroba João Cosentino, arroba Wiggles com W, né? Wiggles, que é aí a nossa empresa de implementação de processos comerciais. E para me seguir é só procurar no Instagram, arroba o Vitor Garbim. É só pesquisar lá que vai nos seguir. Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, se inscreva aqui no canal. Nós teremos outros podcasts, né, João? Sobre outros assuntos aí, sobre o processo comercial de extrema relevância. Nos procure também nas redes sociais. E se você quiser fazer um diagnóstico comercial da sua empresa, ver aonde tem dinheiro na mesa, como vender mais para sua base de clientes, processos comerciais que você talvez não tenha, a maioria não tem, e você queira colocar, vai lá no meu Instagram, @VitorGarbim, e se inscreva lá para um diagnóstico gratuito, tá? Nós vamos fazer algumas perguntas, se fizer sentido para você, a gente te espera lá. E faremos esse diagnóstico aí com o maior prazer, né, João? Com certeza. João, muito obrigado, até a próxima. Tamo junto, até.